Depois de um verão cheio de viagens, calor, mudanças de rotina e com a Páscoa que também trouxe os chocolates e algumas tentações à mesa, muita gente começa a pensar em como retomar o equilíbrio na alimentação. Uma forma saudável e possível de cuidar da nutrição do corpo ao longo de todo o ano, sem radicalismos e sem culpa. Claro que é possível. Tudo, na verdade, Gabi, tudo é possível. É a quantidade, né? Tudo a quantidade e o contexto. Mas assim, doce é um alimento que é para comemorações. Não se sai de um restaurante depois do almoço e pega um chocolate na saída. Então, botar alimentos que são alimentos que a gente chama de integrais, né, que não foram processados na nossa rotina, é o primeiro passo para uma alimentação saudável. É aquela coisa de descascar mais e desembalar menos. Menos, né? Isso aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conversa com Gabi. Depois de um verão cheio de viagens, calor, mudanças de rotina e com a Páscoa que também trouxe os chocolates e algumas tentações à mesa, muita gente começa a pensar em como retomar o equilíbrio na alimentação. Mas, afinal, será que existe mesmo uma forma saudável e possível de cuidar da nutrição do corpo ao longo de todo o ano, sem radicalismos e sem culpa? No Conversa com Gabi de hoje, a gente recebe uma nutricionista que une ciência, prática clínica e educação alimentar para mostrar que comer bem pode ser mais do que simples do que parece e que apenas pequenas escolhas no dia a dia podem fazer um grande diferencial na nossa saúde. Seja muito bem-vinda à sala do Conversa com Gabi, Adriane Rodrigues. Tudo bem, Adri? Que prazer te ter aqui! Como é que tá? Tudo certo? Sim. Prazer, pode sentar aqui no nosso sofá. Adri, pra gente começar então a nossa entrevista, né? Por que tanta gente sente aí que precisa recomeçar a cuidar da alimentação aí depois do verão, né? E de datas assim como a Páscoa, que recentemente passou? A cultura das pessoas é uma cultura que normalmente põe objetivos. Então, a gente sempre coloca, eu quero emagrecer para o verão, eu quero emagrecer para entrar no vestido da minha formatura, eu quero emagrecer para ir num casamento, e aí acaba que quando chega no objetivo, a pessoa simplesmente volta aos hábitos antigos. O que seria importante da gente conseguir unificar isso, né? Uma forma de educar as pessoas para que elas pensassem que o alimento ele é algo que vem para somar, vem para beneficiar não só esteticamente, mas que traz um certo tom de longevidade, né? Ele precisa nos dar longevidade. A gente tem que pensar a longo prazo, né? Exatamente. Ô Adri, muitas pessoas elas associam, né, a alimentação saudável à restrição, né? Uhum. Isso é um mito ou é uma realidade que tu vê? Infelizmente a palavra dieta ela tá sempre ligada a algo restrito, né? Então assim, toda vez que a gente pensa em cortar os alimentos que a gente gosta, a gente pensa em dieta. Quando na verdade a gente precisa desmistificar o sentido, né? Ou talvez até recolocar o alimento que nos traz aquele retrocesso em um patamar diferente. A gente sabe que o alimento ele é conforto, né? O alimento ele traz um benefício emocional, muitas recordações, né, de infância. E quando a pessoa se depara com ter que tirar esse alimento da sua rotina, acaba que a restrição impõe algo limitado. Chega num ponto que a pessoa não consegue mais aguentar de não comer aquilo que gosta e ela simplesmente coloca tudo abaixo porque comeu um pedaço, porque comeu uma fatia grande, né? Então, assim, é muito engraçado porque a pessoa não consegue contextualizar o alimento dentro da sua rotina e ela acaba excluindo ele e voltando a comer em grande quantidade. Eu acho que vira até uma ansiedade, né? Isso, com certeza. Quase uma compulsão, assim, né? Com certeza. Os episódios compulsivos, eles geralmente acontecem por conta disso, né? Adri, e na prática, o que significa aí ter uma alimentação equilibrada, assim, no dia a dia? Comida de verdade, tá? A gente gosta de lanches, a gente gosta de sanduíche. Quem não gosta de um cacetinho, né? De um pãozinho francês, né? De um macarrão. Esses alimentos, eles são alimentos que são feitos com farinha, tá?
são alimentos ultraprocessados. Então, na sua totalidade, eles acabam por trazer algum tipo de gatilho alimentar. Eles aumentam o apetite, são alimentos hiperpalatáveis, eles estimulam a gente a querer comer mais. Não sei se tu te recorda, mas existia uma frase naqueles salgadinhos Delma Chips: é impossível comer um só. É justamente por isso, é um alimento que tem um tempero, né, que tem uma composição química que faz com que aumente o paladar, aumente a vontade de comer. O bis também, né? Exatamente. Então, esses alimentos que são cheios de açúcar e cheios de farinha, independente da farinha, se é com glúten ou sem glúten, que estão dentro de alimentos ultraprocessados, eles trazem uma maior dificuldade de controle alimentar. Então, botar alimentos que são alimentos que a gente chama de integrais, né, que não foram processados na nossa rotina, é o primeiro passo para uma alimentação saudável. É aquela coisa de descascar mais e desembalar menos. Menos, né? Isso aí, exatamente. Ô, Adri, e para as pessoas que vivem aí na correria, né, como é que a gente pode manter uma boa alimentação mesmo com uma rotina cheia? Eu sempre busco orientar que tem no supermercado para vender vegetais, né, que a pessoa pode colocar no forno e o forno faz o trabalho para ela. Então ela chega em casa, vai tomar um banho, bota os vegetais que estão prontos. Já tá cortadinho, já tá tudo pronto. Né? Então vegetais vai ter. Não tenho tempo para fazer uma proteína, bota um ovo para fritar ali, para fazer um omelete, um ovo mexido ou algo assim que seja rápido. Existem hoje várias empresas que fazem marmitas, que produzem marmitas, tá? São níveis de possibilidade de cada pessoa. Tem pessoas que se programam para fazer, por exemplo, final de semana, fazer para 15 dias, né? Para deixar congelado. Então, existem várias possibilidades. Hoje em dia, o que não tem é desculpa para conseguir comer comida de verdade. O que falta é organização, né? Justamente. Eu acho que para qualquer coisa. Com certeza. É a menos desculpa e mais rotina. E existe algum erro, assim, alimentar que tu vê com muita frequência, assim, no consultório, que se repete? As beliscadas, Gabi. As beliscadas. Ai, quem nunca, né? Uhum. É aquela famosa, não como nada de tarde, e aí chega no final da tarde e começa a emendar um montão de coisinhas. É o biscoitinho, a bolachinha, é fruta. E aí quando chega no jantar, janta de novo. Então assim, são 2 refeições, talvez com o mesmo aporte calórico, em sequência. Isso pode trazer algum tipo de, até de consequência ruim para a saúde, porque dependendo do que a pessoa fica beliscando e da tendência genética que ela tem, ela pode desenvolver um diabetes, né, dependendo do que ela belisca. Até problemas de gordura visceral, porque tudo isso vai acumulando no nosso corpo. Nosso corpo não vai conseguir armazenar tudo, né, de certa forma tão rápido para tirar da corrente sanguínea, porque o açúcar, que é a farinha, o açúcar, são os mais nocivos para o nosso corpo. Então o nosso corpo dá um jeito de tirar tudo isso da corrente sanguínea e colocar no adipócito, né, na célula de gordura, para liberar o corpo dessa acidose, né, que poderia estar acontecendo. E essa questão, assim, de ficar muitas horas sem comer, almoçou e depois só vai jantar, isso é um problema também? Não vejo que seja um problema, Gabi. Eu vejo assim, talvez o que a pessoa vá escolher para comer quando ela quebra esse jejum. Isso é muito comum, tá? Eu já tive muitos pacientes com práticas de jejum, que é um jejum que a pessoa janta e depois só vai almoçar no outro dia. E a pessoa quebra o jejum com uma refeição normal, tá? Isso é muito comum. Pessoas que vão treinar de manhã, por exemplo, não conseguem digerir de forma rápida. Qualquer tipo de alimento foi testado já, então elas vão em jejum para fazer o exercício. O que tem que acontecer é sempre a reposição no pós-jejum, ou nesse pós-treino, de uma forma em que a gente consiga reunir todos os nutrientes que ela precisa para aquela reposição. Sim, não adianta também depois comer lá um lanche especial com super batata gorduroso, frita, exatamente, né? Com um excesso de calóricos muito grande, com condimentos ou até com gordura que faça com que ela perca o limite, né? O padrão do limite do alimento. O chocolate agora da Páscoa aí, né? Como ela costuma virar um vilão aí para muita gente, né? É possível consumir ele sem culpa aí? Claro que é possível. Tudo, na verdade, Gabi, tudo é possível. É a quantidade, né? Tudo a quantidade e o contexto, porque chocolate é uma coisa que a gente estava falando antes, né? O chocolate, ele é um alimento que traz aquela lembrança afetiva, né? De quando a gente era pequeno, que a gente ia lá no nosso cestinho, via os nossos ovos. Então, ficou muito marcado, né? E o chocolate, ele, com alto teor de açúcar, ele
traz também um pouco de descontrole. Então, assim, às vezes optar por um chocolate que tenha maior teor de cacau, um chocolate que tenha até alguns elementos ali, umas castanhas, né, que tem algum tipo de gordura adicionada boa, pode ajudar a compor uma refeição. E até assim, se a pessoa tem habilidade para lidar com quantidades, a pessoa pode consumir. O problema é quando a pessoa não tem habilidade para lidar com a quantidade que tem que comer. Não tem esse limite, não consegue se limitar. Aí vira o problema, né? Isso é um problema. E a pessoa tem que reconhecer isso, né? Com certeza. E qual que é a importância aí desse equilíbrio emocional com relação à comida? Não só com relação à comida, acho que todo o contexto alimentar, né? Tudo tem a ver com a emoção, né? Eu sempre digo que 90% dos meus pacientes que vão no meu consultório, eles precisariam ter passado numa psicóloga ou numa terapia antes de consultar com a nutricionista, porque é muito engraçado que a pessoa, ela recebe o plano alimentar, teoricamente ele está escrito, a pessoa lê e conseguiria desempenhar aquilo ali, executar com bastante sucesso. Aonde que está o ponto que a pessoa não consegue executar? Cabeça, né? A pessoa não consegue lidar com as emoções. Então traz todo aquele contexto que a gente conversou antes. É dieta, é algo restritivo, eu vou fazer algo que eu não posso, então eu preciso me limitar. E aí vem todo um aprendizado que ela não teve, né? De que o alimento ele pode aparecer e que a maioria das pessoas não sabe, mas assim, doce é um alimento que é para comemorações. Não se sai de um restaurante depois do almoço e pega um chocolate na saída. Isso não é alimento para contextualizar. Então, neste momento, talvez aprender aonde se coloca cada alimento, talvez seja uma forma de a gente conseguir elaborar uma parte mais psicológica desse paciente, né? Olha, tu pode comer, mas tu tem que entender que o doce, o chocolate, ele não pode aparecer na tua rotina porque tu quer. Ou porque tu tem acesso a ele. Mas ele existe, mas ele tem um significado. E talvez ressignificar esse alimento, botar ele num momento em que vale a pena, vou jantar com umas amigas, ou faz um tempo que eu não vejo uma amiga minha, vou levar uns bombons pra gente dividir, vou num aniversário, vou num casamento, vou viajar pra Europa, vou comer uma pizza na Itália, vou comer... Então assim, se a pessoa está com medo de comer uma pizza na Itália, comer um bombom em algum lugar diferente na Suíça, é porque ela já faz aqui o básico, comendo todos os dias um chocolate. Por isso que é importante contextualizar. É a importância, né, do equilíbrio emocional com relação à comida, né? Já teve algum paciente que teve que ter essa jogada dupla entre a nutricionista e a psicóloga para conseguir o seu objetivo? Eu tenho vários pacientes que a maioria deles já vem de psicóloga, já faz terapia, tá? E assim, o trabalho da psicóloga é justamente identificar onde que está a ligação emocional do alimento, né, ou de qualquer outra coisa, porque essa pessoa, ela joga as emoções, né, ela sempre diz que coloca um tampão, né, o alimento é um tampão das emoções. E aí a gente consegue modular uma alimentação. Muitas vezes é importante o uso de medicação para conseguir controlar isso. Na maioria das vezes, a terapia já soluciona isso. A medicação, tu fala de ansiedade, tipo Ozempic? Todos os tipos de medicação, tanto para compulsão alimentar, para ansiedade, para depressão também. Essas medicações que são os análogos de GLP-1, né, que eles simulam uma substância que dá mais saciedade, também são utilizados para isso. E tem bastante sucesso. Mas eu sempre digo que nunca vem sozinho, né? Precisa organizar a alimentação. E depois que para também é uma continuidade, né, Adri? Por que a pessoa volta a engordar? Porque ela não aprendeu a contextualizar o alimento. Ela não aprendeu a colocar esse alimento no lugar que ele deve estar. Com certeza. Hoje se fala muito também sobre essa inflamação do corpo, né? A alimentação, ela realmente pode ter essa influência de inflamar o nosso corpo nesse processo? Eu não gosto muito de apontar o dedo para nenhum alimento, porque a gente tem um terrorismo nutricional hoje em dia instaurado, né? E a gente está suscetível a todo tipo de informação, principalmente porque tem profissionais que não são da área da nutrição, disseminando, né? Essa palavra eu acho que é a mais adequada para esse momento. As disseminando, redes sociais, né? E até assim, um pouco me desanima ser nutricionista hoje em dia dentro desse movimento, porque é bem complicado a gente conseguir desmistificar muitas coisas. Então, assim,
o que inflama a gente é excessos de todos os tipos de coisas. Tudo que a gente come retém líquido, tudo, independente do quê. Por quê? Porque a gente vai precisar deslocar esse alimento intracelularmente, então metabolicamente a gente precisa reter. Mas a inflamação, ela vem de hábitos inadequados e principalmente de alimentos ultraprocessados, que é onde tem um monte de produto químico ali, que tu olha na embalagem do alimento, tem tanta coisa ali que tu fica pensando, tá, mas onde é que tá a comida nesse meio todo aqui? No meu ver, o que inflama mesmo é o excesso desse tipo de alimento. Não que a pessoa não possa comer. Eu, por exemplo, adoro uma batata frita, mas em que contexto eu vou consumir? Como é que é a base da minha alimentação ao longo do dia? Eu tomo bastante água, eu faço exercício, eu me movimento, eu medito, né? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho empatia com os outros. Então, assim, tudo isso vai transformar a gente num ser que vai ter ou não ter inflamação, né? Então não é só a comida. Adri, tu também trabalha com a saúde metabólica, né? Como que isso significa? O que isso significa em si? E por que a gente deve prestar atenção também? Saúde metabólica nada mais é do que tu ter todos os teus ciclos celulares, todas as tuas articulações, tudo em perfeita ordem. Claro que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas funções, para que tu consiga te gerenciar, para que tu tenha mais autonomia de vida por bastante tempo, né? Pelo tempo que tu precisar estar aqui na Terra, né? Com certeza. E cada pessoa ela responde também de uma forma, né, diferente aos alimentos. Por que individualmente, a individualidade, nutricional, ela é tão importante nesse caso? Então, porque assim, existem condições genéticas que nos deixam suscetíveis a desenvolver alguns tipos de doenças. Por exemplo, a hiperreatividade ao colesterol, né, à gordura saturada. Então, tem pessoas que comem muita gordura saturada e que desenvolvem um colesterol mais elevado do que os parâmetros que são indicados pelo Ministério da Saúde. Tem pessoas que comem a mesma quantidade de açúcar que outras e acabam desenvolvendo um diabetes do tipo 2, né? Por conta de um metabolismo não dar conta de uma demanda que seria normal para outra pessoa que não tem. Então, a individualidade, ela existe justamente por isso. Além das preferências, né, intolerância à lactose, aos celíacos que têm intolerância ao glúten, tem pessoas que têm outros tipos de intolerância à frutose, né, frutosemina. Então, tem muitas coisas que aparecem e que cada pessoa precisa ser olhada diferente. Principalmente também pelos objetivos, né? Tem pessoas que têm objetivos de ganhar massa muscular, tem outras que querem perder gordura. Então, a gente modifica o padrão dessa composição nutricional para que se adeque a esse objetivo, a essa pessoa. Ô Adri, e eu vi também que tu é vegana, né? Eu sou. Como é que foi esse processo, assim, essa escolha? O que isso te ensinou, assim, sobre alimentação? Sobre tudo, né? Além de ser vegana, eu sou bióloga também, tá? Então, assim, essa questão dos animais, ela pegou bastante pra mim. Num primeiro momento, foi na pandemia que eu fiz a transição. Eu tinha consultado com um médico e eu estava com colesterol muito alto. Eu tenho hiperreatividade à gordura saturada. E ele me sugeriu que eu cortasse todas as gorduras, inclusive gorduras vegetais. E nesse processo todo eu tive que estudar sobre alimentação vegana, eu tive que fazer uso de um programa para calcular quanta proteína, porque assim, eu tive que tirar a proteína de todos os tipos de vegetais, para calcular a proteína de todo dia. Nossa. Foi assim um processo bem complicado, porque no início, em 3 semanas eu perdi 10 quilos do peso que eu tô agora. Nossa! Eu fui entender um pouco mais sobre toda essa demanda do veganismo, né? O sofrimento dos animais, a industrialização da carne, né? Porque hoje em dia a gente se planta vegetais para comer, mas se cria gado para comer também, né? E não deveria ser assim, né? Então, isso me motiva a me manter assim. Ô Adri, e é possível ter uma alimentação saudável e com diferentes padrões alimentares, né? Inclusive, sem consumir, assim, produtos de origem animal? Sim, a alimentação vegana, ela tem respaldo científico, né? Sabe que uma orientação nutricional adequada consegue bater todas as proteínas, vegetais têm fibras, vitaminas, então se consegue todo tipo de nutrientes numa alimentação vegana e vegetariana. É possível sim seguir sem problema algum.
Às vezes, dependendo da demanda do paciente, se é um paciente que tem uma alta taxa de exercício, a gente precisa fazer uso de algum suplemento. Fora isso, tem a B12, né, que a gente precisa consumir via oral, por conta de não estar usando nenhum alimento de origem animal, porque tem o consumo da B12, a gente faz a suplementação por fora. E hoje tu também tem se dedicado muito aí, né, à saúde da mulher. Como que a nutrição, ela impacta as diferentes fases aí da vida feminina? Essa fase foi a fase mais difícil para mim, pasmem, né? Porque eu sou atleta de rendimento, eu corro há 10 anos competindo e eu me peguei numa situação muito complicada que o meu rendimento simplesmente despencou de um mês para o outro, assim, foi algo surreal. Impactante mesmo, né? E foi coincidentemente numa época em que eu tinha muitos calorões, que eu suava demais, que eu tinha oscilações de humor. O ciclo menstrual já não era mais o mesmo, né? Ele já começou a se passar menos. E eu comecei a tentar entender por que de tantas dores articulares, musculares, a dificuldade de recuperar. Hoje, por exemplo, eu faço crossfit, eu demoro 2 dias para sentir dor, mas no segundo dia eu tenho uma dor que eu não consigo progredir. Nossa. E assim, claro, fui ajustando todas as vitaminas, né, minerais, suplementos, creatina. Hoje em dia essa dor é bem menor, mas ela existe ali ainda. E assim, depois desse meu contato pessoal com tudo isso, eu procurei me dedicar a entender o porquê que isso acontece para ajudar outras mulheres a chegarem na sua menopausa melhores, né? Com certeza. Sem tanto pesar. Não, muitas mulheres, elas relatam hoje dessa mudança do corpo ali a partir dos 35, 40 anos, já começa a mudar. E a alimentação, ela pode ajudar nesse processo? Com certeza. O que a gente mais vê na alimentação, no corpo da mulher 40 a mais, na verdade, a partir dos 35 a gente já começa a ver algumas modificações. Mudanças, né? É o acúmulo de gordura na região central, tá? Então a gente tem ali, na região central, bastante células com receptores para glicose. Então, esses alimentos que são ultraprocessados, que geralmente são ricos em carboidratos refinados, não é nada com fruta demais, é o refino dos alimentos, eles acabam sendo alocados nessa região. Por quê? Porque é ali onde tem mais receptores. Então não é uma impressão que a gente tem, que parece que eu engordo mais na barriga. É verdade, é que a gente tem mais receptores para esse alimento ali. E é como o corpo quer se livrar logo disso, né? Ele precisa se livrar porque é muito tóxico e porque a gente já não tem mais uma demanda metabólica para direcionar para outro lugar, ali vai se acumular e vai aumentar. E não só na parte estética, mas a parte interna também, né? Na gordura visceral. A gente aumenta bastante a gordura visceral. Que é o perigo também, é o mais né? perigoso. Ô Adri, e o climatério, né? Um tema que tem sido cada vez mais discutido, especialmente entre as mulheres que estão chegando aí aos 40, 50 anos. Como que a nutrição pode ajudar essa mulher a passar por esse período, né? Com mais saúde, qualidade de vida? Principalmente ajustando as suplementações, Gabi. A mulher 40 mais, 35 mais, ela precisa usar mais proteína de alta qualidade, né, de alto valor biológico. Ela precisa entender que precisa usar carboidratos que sejam menos refinados, né? Dá para usar frutas, dá para usar vegetais, a gente pode usar tubérculos, mas a frequência com que ela chamava um iFood vai ter que ser menor do que nesse momento. Então, a nutrição ela vem para melhorar a qualidade da alimentação para que essa mulher possa ter energia e porque, como eu havia te falado anteriormente, essa dificuldade de recuperar o músculo, né, a dificuldade que a gente tem de ter uma recuperação muscular adequada, ela vai cada vez ficando pior. A gente vai envelhecendo, não adianta, vai né? Ficando cada vez pior. E se a gente não der os tijolinhos, que são as proteínas para essa mulher conseguir construir, vai ficando cada vez mais dolorido para ela sobreviver. Ô Adri, outro assunto que dá o que falar aí são as diversas pessoas que tentam seguir essas dietas da internet, né? Quais são os riscos disso? Esse é o meu maior desafio. Eu imagino, de todos os nutricionistas, né? Dieta do ovo, dieta das proteína, frutas, né? A pessoa que
que orienta pessoas que comam um tablete de manteiga, né? Isso assim, não existe nenhum estudo científico. Eu, como bióloga, adoro ver a trabalho científico, tá? Eu não estou pesquisando no YouTube, não uso o ChatGPT para isso, eu vou direto na fonte. Não existe trabalho científico nenhum que mostre benefícios em comer gordura e tirar vegetais. Não existe, Gabi. Então não tem nenhuma justificativa para não ter uma alimentação rica em vegetais, proteínas de alto valor biológico, que podem ser vegetais ou animais, independente da preferência da pessoa, e a restrição controlada de gorduras, né, de excesso de gorduras. É aquela famosa não colocar gordura onde não tem gordura. Então, dá para não ter medo da gordura, mas não precisa perder a noção, né, do quanto a gente coloca. A vagem na manteiga, a vagem não tem gordura, então não precisa fazer ela na manteiga. O ovo já tem gordura, não precisa colocar ele na manteiga, não precisa botar bacon em cima. Então, tem muitas coisas que são somadas que hoje em dia eu vejo frustração de pacientes que chegam, mas eu emagreci 20 quilos comendo gordura, comendo proteína. Mas não emagreço mais, por quê? Porque tem um excesso calórico ali também, né? E esses alimentos em excesso, eles trazem um pouco de inflamação também. E essas pequenas mudanças, elas geralmente podem gerar grandes resultados para a saúde, né? Com certeza. E eu sempre digo que a gente busca a saúde e leva a estética de brinde. Porque não existe a menor possibilidade de tu consumir vegetais, frutas, verduras, evitar a bebida alcoólica, que também tem uma grande, né, demanda hoje em dia, principalmente após pandemia, né, o pessoal começou a beber muito. Se a gente evitar excessos de coisas que não são legais, não existe a menor possibilidade de tu não ter um corpo legal. Não tem o combo, né? É o combo. Senão a conta não bate, não né? Não bate, não fecha. Alguma coisa vai sobrar aí. É verdade. Ô, Adri, se alguém aí quiser começar hoje a melhorar a alimentação, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo, que eu sempre digo, vegetais. Vai pra feira. Compra os vegetais, pica todos eles, bota numa forma e põe no forno. Facilitar a vida, porque também tem que ser sustentável, né, Gabi? Como tu mesmo falou, tem pessoas que não têm esse tempo todo. Eu, na minha rotina corrida, também não tenho esse tempo. Então, o que eu faço? Eu faço um montão de vegetais, boto no forno, separo em potinhos. Daqui 3 dias eu organizo a minha agenda, vejo o que eu tenho para fazer de novo, boto mais vegetais. Então, assim, a cada 3 dias eu tenho comida fresca. Não tenho tempo de ficar fazendo marmitas. Tem pessoas que têm esse tempo, eu não tenho. Então, eu vou jogar com cada 3 dias fazendo uma comida. Arroz dá para congelar, descongelar na hora, né? O feijão também dá para descongelar. Frango, carne, dá para fazer tudo isso aí, dá para fazer, deixar congeladinho as porçõezinhas. Não tem desculpa. Comida limpa a gente sempre diz que é feira e açougue, que é os aliados, os aliados, e evitar adicionar gordura em excesso. E para quem tá aí nos assistindo, né, qual a mensagem que tu gostaria de deixar aí sobre essa importância de cuidar da nutrição ao longo da vida? Sempre pensar que a gente vai envelhecer e que cada tijolinho que a gente coloca para dentro é um tijolinho que vai ficar ali firme quando a gente ficar mais velho, para que a gente consiga sustentar com ele. A nutrição, a comida, ela é o nosso alicerce, ela é o nosso contexto, ela é o nosso, é o que vai nos dar autonomia de vida. Então, prezar por comida limpa, pelo melhor, não precisa ser orgânico, é só a gente, tem gente que não tem condições de buscar uma alimentação orgânica, não tem problema, vai na feira, vai no supermercado onde tem o feirão, vai na Xepa, na Ceasa, busca alimentos que são limpos, inteiros, integral, porque o conceito de alimento integral não é o pão integral, o conceito de alimento integral é aquele que não foi processado, aquele que não sofreu processamento e que a gente consegue preparar na nossa casa ralando ou no máximo cozinhando. Esse é o alimento. Então, permear a nossa alimentação com esses alimentos é o passo para o sucesso. Adri, para quem ficou interessado no teu trabalho, aonde que pode te encontrar? Bom, eu atendo através do Adri Nutri, né, que é o meu @ do Instagram. Ali tem um contato na bio, no link da bio. Eu faço atendimento nas segundas-feiras no consultório. Onde é que fica o teu consultório? Na Cristóvão Colombo. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo. Eu trabalho num coworking que é maravilhoso ali. E vou atender a domicílio, tenho vários pacientes que eu atendo a domicílio e também atendo online. Ai, que legal! Online. E hoje em dia tem possibilidade de fazer
avaliação física online. Não tem desculpa, então, né? Pra quem quer continuar esse 2026 aí, a gente dá um jeito, né, Adri? Não tem desculpa. Que conversa necessária, cheia de aprendizados aí. Cuidar da alimentação não precisa ser um processo cheio de culpa ou de restrições, mas sim um caminho de equilíbrio, consciência e respeito com o próprio corpo. Adri, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Conversa. Obrigada. Foi um prazer conversar contigo e tu poder compartilhar conosco todo esse teu conhecimento. Foi um prazer pra mim estar aqui, posso vir sempre. Ai, adoro! Obrigada a você também aí do outro lado da telinha pela sua audiência. Nos vemos no próximo Conversa com Gabi. Tchau, gente! Tchau!